Eu venho de uma família de 5 irmãos, né? Tenho 5 irmãos. E a gente sempre morou com a minha mãe e com meu pai, né? Meu pai era viciado em várias drogas, né? E agredia muito a minha mãe enquanto a gente era pequena. A primeira filha que minha mãe teve com 15 anos, ela deu para uma tia criar. E aí depois veio meu irmão mais velho, o Júnior, o Gabriel, eu. E o mais novo, o Brian, ela deu para essa mesma tia criar, porque a gente não tinha condições, meu pai só ia em casa para agredir minha mãe. E aí ela teve mais uma que meu pai deu para uma outra tia que não era essa mesma tia que criava esses meus 2 irmãos já, né? Então a nossa infância foi muito isso, assim, observar meu pai agredindo a minha mãe, muita falta de coisa em casa, minha mãe não tinha emprego fixo, meu pai não tinha emprego fixo. Todos eles tiveram pais que não eram pessoas presentes, né? Que não tinham uma base, uma estrutura familiar, uma estrutura econômica. Então todos eles oriundos de uma família muito pobre, os 2, né? E agora com essa família muito pobre também, que era a nossa família. Então com a minha mãe e com meu pai morávamos eu e meus 2 irmãos mais velhos. Os outros 2 com uma tia e a mais nova com outra tia. E a gente ficou muito tempo assim, até uns 8, 9 anos de idade, a gente presenciou várias agressões do meu pai contra minha mãe, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito frágil, né? Nesse sentido, porque a mãe dela também foi uma pessoa muito frágil nesse sentido de dessa convivência com o homem, né? Dessa convivência de ter sempre essa relação em que dessas famílias patriarcais, né? Em que o homem é o cara, sendo que meu pai não chegava junto com nada. Então meu pai resolveu se tratar dos vícios que ele tinha, foi embora, abandonou todo mundo. A gente morava numa casa que minha mãe mesma construiu, né? Então pra gente ver como é umbigo essa fraqueza dela, porque ela mesma construiu uma casa com madeira e barro e era o lugar onde a gente morava. Ela criava galinha e era onde era a nossa única fonte de alimentação. E aí meu pai foi embora se tratar, se internou numa clínica, se tratou, ficou ok, virou um pastor, né? E a gente nunca mais ouviu falar do meu pai. Uma vez ou outra ele aparecia com alguma coisa, e aí vinha com, né, um brinquedo, alguma coisa, e a gente ali passando o maior perrengue com a minha mãe, que foi quem aguentou tudo, né? Até chegou um instante em que ela ficou muito triste, porque apesar dos pesares ela gostava do meu pai. Então ela ficou muito triste, entrou numa depressão e começou a beber, né? E aí bebeu muito, virou alcoólatra. Meu pai vendeu esse terreno sem a autorização da minha mãe, a gente ficou sem ter para onde ir, a gente voltou para uma casa, para morar na casa da minha avó. Minha avó já tinha falecido. E essa casa na realidade era da tia que criava os meus outros 2 irmãos, né? Então a gente ficou morando de favor nessa casa, que era uma casa muito antiga já, né? Quase caindo a casa, e a gente ficou lá. E aí minha mãe, ela surtou de uma forma, aquilo maltratou ela de uma forma tão forte, que ela surtou, começou a beber, virou alcoólatra e ela sumia, assim. Ela saía, ficava uma semana fora, e aí voltava. E eu e meus 2 irmãos, a gente tinha que se virar, né? Ia na casa do vizinho, pedia alguma coisa pra comer, né? Pulava o quintal do vizinho, roubava uma fruta, ia nessa nossa tia que morava ao lado da nossa casa e almoçava lá, depois voltava pra casa, né? Tinha que se virar pra ir pra escola, tinha que se virar pra lavar nossas roupas, a gente lavava nossas roupas, pedia um sabão, alguém pra lavar roupa, né? Às vezes tinha um pouco de comida e a gente não sabia fazer, porque a gente não sabia mexer no fogão, a gente não, né? Nós éramos crianças. A gente ficou muito tempo nisso, né? Eu lembro que minha tia, que morava lá da nossa casa, eu sabia que era a hora de eu ir para a escola, porque ela ligava o carro para ir trabalhar. Então eu ouvia o barulho do carro e sabia que era a hora de ir para a escola. E sabia que ir para a escola era importante, porque às vezes era a única refeição que a gente tinha. E aí quando eu tinha uns 12 anos de idade, alguém da vizinhança chamou essa tia, que já cuidava dos meus outros 2 irmãos, e falou com ela que se
a minha mãe não voltasse a cuidar da gente, né? Que se minha mãe não cuidasse da gente direito, se a gente não saísse da rua, que a vizinha disse que via a gente na rua de madrugada, ela ia chamar o conselho tutelar. E aí acabou que a minha tia conseguiu a nossa guarda na justiça, né? E aí eu lembro que no dia da audiência, né, que decretaram que a guarda ficava com a minha tia, foi a coisa mais difícil. Minha mãe não tinha dinheiro de passagem para ir para a audiência, né? Minha tia colocou todo mundo dentro do carro, então a gente foi no carro com a minha mãe para uma audiência que talvez determinasse que ela não seria mais a nossa mãe, né, em termos de lei. E aí eu lembro que foi muito, muito difícil na hora que bateram o martelo e eles perguntaram na nossa frente assim: você quer ficar com a sua mãe ou você quer ficar com a sua tia? E então minha tia criou a gente, né? Criou muito bem, ela já criava os dois, pegou a guarda dos mais três, a minha irmã mais nova ficou com essa outra tia. Criou esses 5 filhos com salário de professora que ela tem, né? Ela tinha. E minha outra tia-avó, que era mãe dessa tia, que era aposentada, enfermeira aposentada, criou todos muito bem e a gente sempre manteve a relação com a minha mãe. Assim. Minha mãe, pra mim, é um pilar independente de tudo, porque eu lembro que criança ela ensinou a gente a ler e ela me ensinou a ler e escrever, né, que é a coisa mais importante. Eu vivo disso, eu vivo da palavra, né? Eu sou rapper, poeta e slammer. Então, a minha base que eu tenho, né, tudo que eu preciso hoje, que é saber ler e saber escrever, foi minha mãe que me ensinou. Então não tem como colocar ela em papéis de julgamento sem que ela tenha sido uma péssima mãe da ponta a ponta. Acho que com 7 anos de idade, com 6 anos, eu já queria escrever, ler. Eu aprendi a ler com os meus irmãos, eu venho de uma família de 11 irmãos. E assim, eu lembro de um período que estava todo mundo na escola, ia para a escola, e eu não podia ir, eu tinha que ficar em casa. E sempre tinha que estar em casa cuidando de um irmão menor. E eu ficava chorando para ir para a escola, porque eles sabiam ler, escrever, e eles ficavam me ensinando em casa. E eu sabia que aquilo era um universo que era fantasioso e que ia me enriquecer. Não sabia por quê. E aí eu comecei a ler, comecei a ir para a escola e ter acesso a textos. Para mim, tudo que era texto era um mundo fantástico. Qualquer coisa que chegasse na minha mão era um papel, uma palavra, aquilo para mim era um universo fantástico. E aí eu fui conhecer Cecília Meirelles, fui conhecer Monteiro Lobato, e tudo eu lia aquilo como se fosse, sei lá, uma fábrica de chocolate assim, nas minhas mãos. Então eu viajava muito, então desde criança eu sabia o que eu queria. Eu falei, eu quero isso, eu quero ler, eu quero estudar mais, eu quero saber. Eu não sabia nem porquê, só sabia que aquilo era muito bom e que aquilo podia me levar para algum lugar. E aí eu lembro que já na escola eu lia, eu escrevia. E teve um momento que minha mãe chegou pra mim, acho que eu tinha uns 9, 10 anos, não sei. E ela falou assim, olha, você não precisa mais estudar, você já sabe tudo. E eu falei assim, nossa, mas eu não sei nada, ou então se eu sei muito, eu posso saber muito mais. E é claro, né, eu sabia mais em relação ao conhecimento que ela tinha, porque ela era analfabeta, ela não aprendeu, qualquer coisa que a gente lesse pra ela era demais. E aí eu fui descobrindo cada vez mais, eu fui lendo, fui chegando em outras literaturas. E música também, a música é uma coisa que me toma. Cinema, fotografia, gosto de tirar foto. Eu ando na rua olhando, tirando, sabe? Isso tudo pra mim é muito, e é só meu. E assim, a minha relação com a literatura vem muito desse olhar próprio que eu fui criando desde criança, que é um jeito também da gente estar só. Acho que a literatura, o que tem de belo, de interessante, é que você constrói um mundo só pra você, você lê, e ao mesmo tempo que você quer dividir com alguém, é seu, ninguém tira, é uma conquista incrível.
como mulher, trabalhava. Ele não queria que eu trabalhasse fora, mas tinha que trabalhar, senão a gente morria de fome. Nessas alturas, os filhos já estavam criados, uns já estavam casados. Mas aí eu começava, eu não podia dormir de noite, porque tinha que dar o remédio para ele, tinha que estar olhando para ver se ele estava bem. Aí eu ia para as paredes e pintava. Começava a rabiscar, porque eu não sabia fazer nenhum desenho. Aí começava. Quer dizer, a minha mágoa, a minha dor, eu passava para o lápis, ou giz. Às vezes eu tinha giz. Aí eu passava para a parede. Aí só conseguia desenhar casa. Igualzinha essa, chapeuzinho assim, viradinho. Aí fazia mulher nua. Violão eu cismava e dizia assim, eu vou fazer o violão do Cartola. O Cartola, eu já vi o Cartola tocando, aí tentei fazer um violão, tá na parede, marcado. Mas, cadê? Saía direito, mas ficou lá. Aquilo é um desabafo, é uma mágoa que eu tenho. A poesia é a minha alma e eu boto para fora tudo isso. Porque nós mulheres somos humilhadas, porque se um cara chega e o trabalho que você tem é de homem e mulher, musical, ele vai ganhar. De qualquer jeito, ele vai pro botequim, vai conversar com os caras e vai dar um dinheirinho, entendeu? Aí vai ganhar. Porque eu, com a minha dignidade, porque o meu nome, eu quero que o meu nome esteja sempre limpo, entendeu? Eu respeito muito o meu marido, mesmo que ele tenha partido. Eu sou a Tuca da CDD, artista, Tuca da CDD, mas eu sou a Naide Muniz, esposa de Valte Alves Muniz. O meu passado, eu não procuro. Se ele sai, eu não sei. Mas eu não procuro futucar o que eu passei, a minha dor, aquela coisa, não. A minha poesia nasce de dentro de mim, aí eu vou cantando. Aí é letra e música, entendeu? É letra e música. Olha, por exemplo, eu não passei nada do que eu estou cantando. Eu quero beijar tua boca numa ânsia louca pra fazer amor. Nunca tive esse negócio. Mas isso é o que acontece com várias pessoas. Vem, menino, me fazer cafuné do jeito que você quiser. Eu quero beijar teus cabelos, o teu corpo inteiro, a ponta do teu pé. Pra te fazer mulher, e te fazer mulher. E quando a noite chegar, quero tê-la em meus braços, desenhar os traços do teu corpo nu. És a coisa mais linda pra mim. Vem juntar o teu corpo no meu, viajarmos no mundo da ilusão, fazer sacanagem na cama ou no chão. Adormecer em teus braços, depois despertar desta doce ilusão. Você é o céu, é a terra, é o mar, é o brilho das estrelas, a luz do meu olhar. É meu doce de coco melado pra me lambuzar. Eu fui vergonha da família, né? O que acontece é isso, a gente acaba se tornando a vergonha da família. Porque é muito diferente uma menina grávida, né, do que um rapaz que engravidou uma moça. O rapaz de 17 anos que engravida uma moça, o pai vira, meu garanhão, né? Já fez lá na moça. Agora a menina grávida, eu me lembro da cara de tristeza, de decepção do meu pai. A fúria da minha mãe, sabe? Eu acho que ela deve ter pensado assim, eu errei. Porque hoje, como mulher, né, como mãe, em vários momentos da minha vida eu achei que eu errei, embora eu saiba que não fui eu que errei, sabe? A gente carrega uma culpa, nós mulheres carregamos
culpa infinita. Aquela cara que eu não esqueço até hoje de raiva da minha mãe não era raiva, era um misto de frustração, de decepção, sabe? Eu acho que aquele olhar que eu não esqueço, ele tinha muito disso, só que pra mim era só raiva naquela hora. E não tenho vergonha de dizer, eu pensei várias vezes, eu vou tirar essa criança, eu não quero essa criança. Eu acabei indo, né, tentando fazer um aborto, e a mulher lá me roubou e me mandou de volta, volta de onde você veio, porque... Aí eu, como assim, meu dinheiro? Vai lá, avisa pra polícia. Hoje eu tenho um filho maravilhoso, sabe? Eu tenho muito orgulho do Raul. Raul, nossa, cara, eu acho que ele não tem ideia do quanto eu amo, sabe? Acho que ele não tem ideia. Eu era a menina que tinha tudo pra dar errado na favela, né? Não só na favela, no mundo, né? Eu tinha tudo pra dar errado na vida. Porque nasci num lugar totalmente avesso ao que se sonha, né, de sociedade. A sociedade espera que a gente dê errado. Ser favelado é sinônimo de dar errado, né? Você morar na favela já é quase um atestado de alguém que não vai ter sucesso na vida, que não vai ter possibilidades. Eu ouvi muita bobagem, né? E eu dizia que, naquela época eu queria ser advogada. Eu falava que queria ser advogada, que não sei o quê. Na verdade eu queria ganhar dinheiro. E achava que advogado ganhava dinheiro. E aí, eu já estava fazendo ensino médio, né? O antigo segundo grau eu estava fazendo. E eu saía do supermercado e ia para a escola. E eu me lembro que eu já estava saindo do supermercado, me despedi, meus companheiros já vestidas, já sem uniforme, né? E aí um dos clientes perguntou, vai aonde? Já me conhecia, né? Vai aonde? Eu falei, estou indo para a escola. Fazer o quê? Aí eu, não, porque um dia eu vou ser advogada, hein? Aí, vai sonhando. Como assim vai sonhando? Cheguei no pré-vestibular, já depois de alguma idade, já tinha 30, 31. Uma amiga me convidou e aí, quando eu chego lá, eu fui apresentar meus cadernos para uma professora. E aí eu acho que ela não estava num dia muito bom. Que isso? São algumas coisas que eu escrevo. Tá achando que é o quê? Clarice Lispector da favela? Isso é lixo. Joga isso fora. Perdendo tempo. Eu saí tão arrasada com aquele mundo de caderno que eu passei a vida inteira escrevendo. Saí com meus cadernos, eu queimei tudo. Esse discurso era um discurso opressor realmente, né? E eu fui lá fazer. Comecei a pesquisar, mas aí eu fiquei muito indignada e falei assim, não, vou fazer um concurso. Aí coloquei na internet, concurso Carlos Poieses, meu Deus, que horroroso. Eu sei que apareceram 100 e tantos textos, pessoas de diversas partes do país, lá num blogzinho que eu tinha. Dentre essas pessoas me aparece a Valéria Barbosa. Gente, eu fiquei assim... Vou fazer 60 anos, tenho 3 filhos, sou poeta, me descobri poeta por questão de sobrevivência. Eu precisei aprender a escrever para me livrar de pancada.
Então, como eu era muito rebelde, eu encarava, enfrentava, como até hoje encaro e enfrento. Eu enfrentava o meu pai e ele era analfabeto. Então, a minha arma foi aprender a escrever para ele não me bater. Então, eu podia xingar o palavrão que eu quisesse dentro do texto. Às vezes até eu questionava assim, será que eu não tenho talento? Por isso que ninguém me apadrinha, né? Que turma que eu sou? De que turma que eu sou? Eu não tenho turma. A minha turma sou eu, né? Com a minha cor, favelada, com o recurso que eu tenho no meu trabalho e com a minha segurança e certeza que a gente consegue fazer o que a gente pretende se a gente trabalhar. Tem que trabalhar, não tem outro caminho. A fonte não secou e nunca vai secar. Talvez o livro mais importante é esse aqui. Na realidade, esse livro ia se chamar Mulher. Aí o Murilo Brasil, ele falou para mim assim, não, esse livro não vai se chamar Mulher, porque você é mais que uma mulher. Você é uma guerreira. Vai odeia trabalhar na doçura de seus gestos, com o meu anúncio uma psicóloga e jornalista, Sônia Ilha, que me viu trabalhando lá na Cidade de Deus com as crianças. Eu tinha uma turma de criança especial. E as crianças estavam lá pintando set dentro da sala. E eu estava intertida com um pedaço de folha de papel de pão e uma caneta que eu achei rolando. Eu tinha bocejado, tinha caído uma lágrima, e aí eu fui falar da lágrima, o percurso que aquela lágrima estava fazendo no meu nariz, e as crianças lá botando fogo na sala. A psicóloga entrou, viu aquilo, me viu lá escrevendo, olhou para as crianças, olhou para mim, e eu, tranquila. Ela me perguntou assim, o que você está fazendo? Eu falei, escrevendo. Ela falou, deixa eu ler. Aí leu. Gente, você faz poesia? Eu falei, eu faço. Tem um bocado lá em casa. Ela falou assim, então junta tudo que eu vou levar para uma pessoa. E aí levou para o Murilo. O Murilo foi, reuniu meus poemas, pagou, né, a edição. Eu ganhei um presente, só que meu padrinho morreu até, né? Eu falei antes que nunca tinha tido um padrinho. Tinha sim o Murilo. Então ele viu uma mulher atarefada com 3 filhos, no centro da cidade, tendo que pegar 2 ônibus para chegar até lá, sem um tostão para dar um lanche para ninguém, e com um sonho de poesia na mão. Foi a primeira pessoa que disse para mim assim, você é poeta. Apesar de que eu sabia que eu era poeta. Eu sabia. Eu não pensava assim, eu não me visualizava uma artista renomada, uma escritora de renome, não. Era só um sonho de fazer poesia, porque até para fazer a poesia eu roubava tempo. Roubava tempo de tomar conta da criança, roubava tempo dos meus filhos, eu roubava o tempo, né? Na condição de ser mulher, a gente aprende a servir. Então a gente tem que servir para fazer a comida, tem que servir para limpar o chão, a gente tem que servir para cuidar dos filhos, para trabalhar fora agora, né? Eu tive que servir para sustentar a casa quando o homem foi embora. Então, servir e me servir. Eu lembro que quando eu fiz 10 anos, eu voltei a morar com a minha mãe do outro lado, porque minha mãe teve o primeiro filho no 2º casamento. Então, quando ela tem esse filho, que é meu irmão Eudes, aí eu vou com 10 anos olhar o meu irmão para minha mãe trabalhar. Quando eu faço 14 anos, nasce a minha irmã Priscila, que já é a última dos 5, né, dos 5 filhos. Então, assim, eu cresci dessa forma. Ganhei meu primeiro livro na escola, aos 8 anos de idade. Meu sonho, eu sempre li muito, então meu sonho era ter um livro novo, meu. E isso me lembra até um conto da Clarice Lispector, que é a Felicidade Clandestina, quando a menina pega um livro, sabe, e a mãe da outra amiguinha diz assim, leve pelo tempo que quiser. E aquele livro era meu, eu fiquei paquerando e eu fiz um texto em cima desse texto, né?
Então essas são as minhas memórias. Eu escrevo muito das minhas memórias de infância. Minha avó contava muitas histórias pra gente. Minha mãe não era de contar histórias, ela trabalhava muito. Então o que eu sei da minha infância era minha mãe. Eu só via minha mãe indo trabalhar, voltando, ou fazendo comida para muitas pessoas, que tinha muita coisa de... Meu padrasto ia para jogo de futebol. Então naquela época eu tenho 44 anos, então eu com 10, 11 anos, a memória é que todo mundo, o passeio ali no Senador Camará, na Vila Aliança, era ir pro campo. Então minha mãe arrumava os filhos, a gente ia para a beira do campo ver o jogo de futebol. E no final minha mãe sempre cozinhou muito bem, então ela fazia aquelas panelonas de mocotó, de angu. Então assim que eu cresci, não tinha shopping, não tinha telefone, não tinha nada disso, era brincar com os irmãos. Eu lembro que na casa da minha avó tinha uma porta de fogão velho e aquilo eu fazia de mala. Então as brincadeiras eram assim. Um dia desse eu estava conversando com a minha irmã se ela lembrava da piscina da Cristina, que era uma vizinha do lado. Porque quando eu era na casa da minha avó, morávamos eu, minha irmã Luciene, o Wilson e minha prima Silvia Helena. E aí minha avó não gostava que nós fôssemos brincar, porque era a casa mais pobre da rua, para ninguém destratar a gente não tinha televisão, não tinha nada. Então, uma vez eu lembro da dona Celeste insistindo muito, Natalina, deixa a Helene lá, deixa ela na piscina. Aí eu saí, eu lembro como se fosse hoje, um biquíni roxinho, um peixinho desenhado. E quando eu entrei naquela piscina, era piscina Tony, redonda, era um mundo. Mas hoje eu percebo que era um mundo que não era meu, que não era dos meus irmãos, né? Que não eram os meus valores e era isso, assim. Eu costumo dizer às vezes que muitos escritores ou jornalistas, quando me fazem pergunta, o que você fazia aos 10 anos? Que literatura você lê? O que você lia? E eu costumo brincar ou dizer a realidade assim, aos 10 anos eu não estava lendo Machado de Assis. Eu ganhei o livro aos 8 anos, aos 10 anos eu estava criando meu irmão para minha mãe trabalhar. Depois, muito depois que eu vou ler os clássicos, né? Porque eu sempre quis estudar, estudei com dificuldade, a graduação já foi em 2006, já tinha 30 anos, eu passei com 18 anos, mas não tinha condições, assim, o meu trabalho eu podia pagar. Eu lembro que eu passei para psicologia na Gama Filho. E falei, mãe, a senhora tem como pagar meu transporte? Mas com mais 4 filhos eu não tinha como pagar o transporte. Uma faculdade não é só o transporte. Então ali o primeiro baque que eu sofro, né, de não fazer a faculdade. Então eu fui fazer a faculdade, eu já tinha 30 anos e já tinha emprego, né? Eu já era professora da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. E já estava com a minha filha. Então é esse momento que eu entro para a faculdade, faço uma graduação em História, porque aí eu podia pagar. Como é que é a questão da mulher, né, nessa sociedade? Eu posso tudo. Né? Eu cresci em Senador Camará, na Vila Aliança. E às vezes, quando eu levava meus livros para as crianças, e eu relato isso no livro, as crianças vinham atrás de mim, baixinho, e perguntavam, você não tem vergonha de dizer que nasceu na Vila Aliança? Eu falei, não, porque eu posso ir morar em Nova York, eu vou continuar tendo nascido na Vila Aliança. Mas o importante de eu reforçar o local da minha raiz é dizer que eu posso ganhar o mundo, que o céu é o limite e que nem o céu mais é o limite. Qual é o meu lugar? O meu lugar são todos os lugares do mundo. Por isso que eu quero estar na academia, mas não quero que o bichinho da academia me pique. Que bichinho é esse? O da arrogância, sabe? Aquele bichinho que acha assim, eu sou uma doutoranda e amanhã eu serei uma doutora e o meu sangue vai ficar azul ou verde. Não. Eu tenho que mostrar que eu sou capaz de estar dentro daquele espaço e levar a minha verdade e a minha fala para aquele lugar. Então qual é o lugar da mulher ou da mulher negra, que sou eu que tenho esse mote? É qualquer lugar da sociedade, do mundo, e o céu é o limite. Não tem lugar. Menina se veste, menina se sinta, menina se irrite ou deixem que irrita. Menina se diz, menina infeliz, doçura na alma, promessa de um triz. Menina, olha a chuva que vai te molhar. Menina que corre
vontade de amar, fazendo oferendas a Iemanjá. Menina, menina, se diz tão pequena, será que não sabe que a vida te acolhe, te ensina, te bate? Se fala de amor, por que não se liberta? Se entrega, se expressa e não viva de esperas. Menina, menina, se diz tão pequena, será que não sabe que a vida te acolhe, te ensina, te bate? Se fala de amor, por que não se liberta? Se entrega, se expressa e não viva de esperas.